eu me chamo Andressa. E eu sou a Yasmin. E hoje a gente veio aqui através do curso de Publicidade e Propaganda e a gente está no segundo semestre do curso da Unijuí. Nós vamos debater, então, sobre a gestão de crise na área da comunicação. Nós recebemos aqui no Converso o graduado em jornalismo com especialização em gestão da comunicação, Ricardo Fontela Santiago. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, poder conversar com vocês, dividir com vocês um pouquinho das experiências que a gente tem sobre o assunto, sobre o tema, sobre a pauta, né, do curso de vocês, a comunicação que é tão falada, tão difundida. O nosso convidado é uma pessoa com grande repertório, né? Uma pessoa com muito conhecimento, né, na área. Isso mesmo, Andressa. Então, Santiago, conta um pouquinho pra gente, então, como que surgiu essa afeição pela comunicação? Conta um pouquinho da tua trajetória, o que fez você escolher essa área? Tá. Primeiro eu quero agradecer aí pelo elogio, pelo repertório. Não sei se eu tenho tanto repertório assim. Mas o meu interesse pela comunicação foi ainda no segundo grau. Eu não tinha uma vocação específica para escolher um curso quando eu fosse prestar vestibular. E nessa dúvida que eu tinha, alguém um dia disse para mim assim, mas tu escreve bem, por que tu não tenta utilizar isso, né, a tua criatividade, essa tua capacidade de escrita como uma profissão? E daí, a partir daí eu comecei a olhar com outros olhos, né, a área da comunicação. Passei a escrever um pouco mais, comecei a escrever conto, depois comecei a escrever crônicas, e depois, quando eu realmente prestei vestibular e entrei na academia, e eu me formei aqui na Unijuí, sou egresso da Unijuí, pude participar desse universo aí que vocês estão experimentando agora, e me apaixonar enlouquecidamente pela comunicação, e daí ver que não é só escrever, não é só falar, não é só gravar, não é só fotografar, não é só o instantâneo, que tem muito planejamento, que tem muita estratégia, que tem muito estudo, concepção para a gente construir a comunicação. E foi assim o momento em que eu realmente me descobri como um comunicador. E estou aí até hoje atuando na área. Assim, tu falando, dá pra perceber que tu sempre teve uma afeição, assim, pela área, né? Desde novo, segundo grau, né? Naquela época eu não tinha muita certeza, né? Sim. E prestei o vestibular e passei no vestibular, comecei a frequentar a faculdade aqui, e aqui me descobri, né? Muito pelo talento dos meus professores, muito pelo incentivo dos meus colegas, muito por esse convívio, né, que vocês estão experimentando também, né, essa aura tão boa que é dentro de uma universidade. A gente passa a se conhecer de forma diferente, né? Porque a gente sai de um curso de segundo grau, né, sai do colo dos pais, enfrenta uma nova realidade e se desafia e se descobre. Eu acho que foi realmente aqui, dentro da universidade, que eu me encantei pela área e que eu aprendi a gostar do meu ofício. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre o caso que a gente pegou, né? A gente pegou um caso da Zara, que é uma loja de roupa, não só aqui no Brasil, mas tem em vários países. E ela é muito conhecida por ter casos racistas. E ocorreu aqui numa loja do Nordeste brasileiro, em 2021, deixa eu ver, em Fortaleza, que uma delegada negra entrou e foi barrada pelo segurança, não deixaram ela entrar na loja. A Polícia Civil do Ceará, então, informou que a Zara teria um código secreto para informar quando pessoas negras ou com roupa simples estivessem no estabelecimento, né? Que seria o Zara Zerou. Então, alegou também que o impedimento dessa delegada, então, se deu por conta do uso incorreto da máscara, né? Que na época estava toda aquela questão da pandemia e tal. O que foi desmentido completamente depois com as imagens de segurança, né? Dá para ver claramente que ela estava utilizando a máscara no estabelecimento. A resposta da marca, então, gerou um grande debate sobre essa gestão de crise. Na sua perspectiva,
como a Zara deveria ter agido com essa gestão de crise. Tá bom. Primeiro que não tem uma receita de bolo, né? Sim. Não tem uma fórmula específica, né? Quando a gente fala de gestão de crise. Sobretudo porque o gerenciamento da crise se dá de uma forma muito reativa sempre. Porque a gente só desenvolve alguma ação quando um fato já ocorreu, né? Então, o gerenciamento da crise, por natureza, é reativo. E cada caso é um caso. O primeiro ato, né, a primeira ação que deveria ser, que a gente poderia considerar como ideal, é fazer um diagnóstico, né, tu avaliar o que foi, entender o ambiente, né, conhecer a situação de forma efetiva, tentar diagnosticar quem são os detratores, né, monitorar as menções sobre a marca e, a partir daí, tomar uma atitude. Isso porque o contexto é muito importante. Mesmo que a gente esteja aqui falando sobre uma situação tão grave, que é a situação do preconceito, a maneira como eu recebo este fato e como você recebe, você, loira, olhos claros, pele branca, reage a um impulso de uma forma diferente que eu, moreno, pele parda, mas ainda não negro, recebo essa mesma acusação. Então as dores são diferentes. E por mais que a gente possa, de uma maneira superficial, dizer, não, mas a intolerância, o preconceito, nós temos que ser intolerantes. Não há como tolerar, não há como racionalizar ou como tentar trazer medidas diferentes para um ato de preconceito. Mas a gente não pode ser tão superficial assim, porque neste caso específico são medidas, ações específicas e nós vamos tratar com públicos específicos. Então a gente precisa primeiro entender qual é o cenário, qual é o ambiente, quem são os detratores da marca, até que ponto a marca e a empresa cometeu seus erros e, óbvio, de imediato se manifestar. A empresa não pode calar, ela tem que se manifestar, ela tem que se posicionar, dizer que vai averiguar os erros, punir os infratores e realmente fazê-lo, né? Não apenas falar. Então, de imediato, seriam esses os primeiros movimentos, mas são os movimentos de uma gestão de crise. Todas essas ações, todas as atividades são extremamente reativas, porque a gente está sendo motivado por algo que está nos afligindo. Então, é diferente de uma atividade de gestão de reputação. Uhum. Né? Porque no gerenciamento de crise, o detrator está maculando a imagem da marca e eu tenho que tomar atitudes para tentar conter esta sangria e evitar estes danos, né? Reduzir os danos, porque o dano já aconteceu, senão não haveria uma crise. E realmente, Concordo. Não pode falar. realmente, como tu comentou, que tem que ir, não pode se calar, não pode se esconder, eles não fizeram isso. Eles só falaram que não tinha acontecido, que foi por causa da máscara, e se esconderam e nunca mais tocaram no assunto, né? Até a delegada, ela levou pra frente pra provar que não era por conta da máscara, e eles nunca mais se pronunciaram por conta disso. Então, falando um pouquinho sobre o que tu comentou, né? Eu concordo com o teu ponto de vista e eu acredito também que a empresa podia ter se posicionado um pouquinho mais cedo, né? Porque como tu comentou da comunicação ser reativa, eu acho que dá uma ideia
de que tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa a ser escondido, né? E, no caso, isso traz um impacto para a imagem da Zara, no caso, né? Como você comentou, de alguma forma, aquela comunicação ela é reativa, mas também não pode ser dessa forma como eles agiram. Eu acho que parecia muito que eles tinham algo a esconder, que eles estavam ali só negando, enfim. E para esse impacto, então, na imagem da Zara, queria te perguntar, então, quando uma empresa, uma marca passa por esse tipo de situação, como reestruturar essa imagem perante o público? Como fazer com que as pessoas acreditem que a marca realmente se importa com o que eles estão pensando? Como fazer aquilo mudar a perspectiva na mente daquelas pessoas que vivenciaram aquela crise? Aí já entra o que deveria até ser o primeiro passo, né? Porque quando a gente fala em gerar a crise é quando ela já se instaurou. Então a gente prever isso, né? A gente antecipar as crises é treinar. Então o primeiro passo é a gente ter uma política, a empresa ter uma política efetiva de controle para evitar esse tipo de situação, né? Treinar suas equipes, orientar os seus colaboradores, né? Saber quem serão os seus porta-vozes, quem são os embaixadores da marca. Quando a gente fala daí de gestão de reputação, é quando a gente antecipa, né? A crise a gente acaba sendo reativo. Na gestão de reputação de marca, a gente consegue ser proativo, né? Porque daí a gente prepara a equipe antecipadamente, né? Monta um cenário, né? Orienta, instrui as equipes, constrói uma cultura organizacional dentro da empresa, um ambiente propício para evitar que danos ocorram. A crise pode acontecer a qualquer momento, sobretudo quando a gente fala no meio digital, porque os detratores podem ser de qualquer tipo, de qualquer ordem. Uhum. A própria Zara, nesse caso, como eu não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, né, sobre o tema, o fato de ela ter retardado tanto a se manifestar e até ter se manifestado de forma equivocada, talvez fosse porque ainda estivesse avaliando, diagnosticando, analisando todos os cenários, toda a situação, para saber qual foi efetivamente o fato ocorrido. Não é novidade para ninguém quando empresas sofrem boicotes, ou quando sofrem calúnias, ou quando são alvo de algum tipo de acusação sobretudo dentro do universo digital, por mera competitividade de mercado, né? Isso é super comum também. Então, talvez isso possa ter causado esse delay, né, que prejudicou tanto a imagem da empresa, mas estou especulando sobre isso, né? Mas a forma de tu evitar isso é tu criar uma cultura organizacional, tu treinar tuas equipes, tu preparar os teus embaixadores, tu construir um projeto de comunicação que possa efetivamente ir trabalhando dentro de uma escalada com o teu cliente, com o teu o adorador da tua marca, né? Que no meio digital os lovers de marca são super comuns também, né? E daí tu vai utilizar eles para que sejam também os defensores da tua reputação. Então tu consegue de alguma forma blindar a tua empresa e a tua marca de um cenário catastrófico, ou de um cenário de boicote, de um cenário de calúnia. Isso tudo contribui, mas assim como para a gestão da crise, não tem uma receita, né? Tudo precisa de um diagnóstico, precisa de um planejamento, precisa também de tentativa e erro, que é super natural, e precisa um projeto de longo prazo, estratégico, bem detalhado, para que isso possa ser executado de forma segura e tranquila, para evitar erros e tropeços como esse que a gente está discutindo aqui. Eu queria te dizer que a gente realmente estudou sobre isso, né? Sobre os passos da gestão de crise.
E a gente pegou um manual de gestão de crise do IFE e estudou sobre. Daí lá tinha tudo certinho, o que agir, quando acontece tal coisa. Realmente isso eu acho que eles não deveriam ter, porque realmente eles não pensaram nem um pouco para dar essa resposta pro povo, né? Porque o povo tava muito em cima pedindo. Então eu acho que eles só negaram para não ter que provar algo, porque não, né? Não tinha provas. E a gente estava estudando também aula sobre manual de gestão de crise, né? Que foi uma coisa que tu comentou que a gente tem que se prevenir. Isso é o mais importante, porque a crise ela vai acontecer. De alguma forma, independente do tamanho, vamos dizer assim, ela pode acontecer com qualquer um. E eu não digo só em questão de empresas. Assim, na nossa vida pessoal sempre vai ter crises. A gente sempre vai passar por alguma situação que a gente vai ter que saber lidar com aquilo, né? Então, eu acho que nessa questão, a Zara, eles não se posicionaram da maneira correta desde o princípio. Se eles tivessem um manual certinho, com a função de cada profissional, como que cada um ia se posicionar, como seria feito, como eles iam comunicar para o público, porque tem a questão digital também que influencia muito, né? Que a questão digital veio para as nossas vidas e melhorou muito todas as questões, campanhas, divulgação, propaganda, mas também tem esse outro lado, né? Sempre tem os dois lados da moeda, né? E esse outro lado, no caso, visando a gestão da crise, é uma coisa que pode tomar uma repercussão muito rápida, né? Então, aconteceu no mesmo dia, metade do Brasil, senão o Brasil todo já está sabendo, né? Ainda mais com uma marca grande como a Zara. Então, vai muito de como que a empresa vai se posicionar. Tu comentou ali, tu tinha aquele teu talento de escrever bem. Então, é uma coisa, assim, que está faltando, acredito, hoje no mercado de trabalho. Como a minha colega comentou, a gente estava estudando sobre isso, a gente até pegou um manual que a gente sentiu muita falta de informações. A gente estava aprendendo como que era o padrão. E naquele dali que a gente pegou, a gente não viu um padrão, a gente não viu todas as informações que deveriam conter. Então, é uma coisa assim, que uma coisa vai levando a outra. No caso, foi uma escada que a Zara, se tivesse só se organizado e mantido, né, aquilo desde o começo, eu acho que poderia ter evitado muita coisa em relação à imagem que eles queriam transmitir para o público, né? Com certeza. Com certeza. O planejamento, a preparação, a prevenção, né, de todos os... para evitar o dolo à marca é o melhor caminho. Mas sempre avaliando qual é o ambiente, né, qual é o contexto, porque não existe uma fórmula, tá? Não existe uma receita exata. Existem diretrizes, né, caminhos, metodologias para a gente seguir, mas, sobretudo, na atualidade, onde cada vez mais os nichos, as bolhas, as tribos se diferenciam, se a gente não conseguir observar como se comporta aquele determinado público e aquele público que foi atingido, tu não vai conseguir comunicar e não vai conseguir combater ou evitar o problema diretamente ali. Uhum. Ou tu corre o risco de generalizar de forma muito ampla e ignorar esses pequenos nichos que são, talvez, de um público extremamente importante para a empresa. Então, precisa fazer uma contextualização, um diagnóstico prévio antes de se manifestar e, pelo que a gente vê aqui, está na cara que foi o que a Zara não fez. Não diagnosticou, não observou aonde ela estava, né, uma loja no Nordeste brasileiro, né, uma loja numa região de uma cultura totalmente própria, e ela não soube se manifestar, ignorou, né, ignorou o fato, ignorou o caso que havia acontecido, se manifestou tentando se esquivar do problema, né, e só gerou mais dolo para a própria marca. Mas eles não é o primeiro caso que aconteceu também, a gente tinha pego, mas a gente acabou tirando. Um guri negro também comprou uma mochila na loja e foi pro banheiro, né, utilizar o banheiro, e quando ele veio tinha segurança de atrás alegando que ele tinha roubado, mas ele não tinha, ele tinha as notas e tudo, enfim. Então eles realmente sacanearam ele
não fui a fundo pesquisar sobre como procedeu também isso. E na mesma loja ou em outra loja? Não foi na mesma loja, mas essa loja, depois que aconteceu isso, da mochila, ela foi fechada. Porque é uma situação também assim, que tem que avaliar se isso não está... não é algo que foi desenvolvido dentro da própria cultura da empresa. Se foi da mesma loja, pode ser que é uma equipe que foi mal formada, uma equipe que não soube transmitir, e não soube transmitir a cultura, os conceitos, os valores da empresa, né? E isso pode acontecer, né? Vamos considerar que nós estamos aqui dentro de uma universidade que tem no corpo docente, ajude aí, prof, quantos professores tem aqui, talvez, né, mas seguramente mais de 100, mais de 200 professores. Certamente haverá neste grupo 1, 2, 3 que não conseguem transmitir os mesmos valores, princípios, né, a cultura que a universidade efetivamente deseja. E daí, em algum momento, pode causar dolo à marca Unigi. E a Unigi tem que saber como reagir em relação a este pequeno grupo também, né? Mas, por outro lado, pode ser o contrário. Pode ser que estas lojas estivessem executando exatamente aquilo que a cultura organizacional da empresa exigia. Que ela tivesse uma senha para alertar quando um negro estivesse na loja, ou que tivesse um sinal para avisar quando uma pessoa menos abastada estivesse na loja. E isso pode ser também parte de uma cultura, de um valor que a própria empresa institui. Então, tudo precisa ser analisado e avaliado com bastante cuidado. Mas realmente eles têm esse treinamento para agir assim com esse tipo de pessoa. Esse tipo, eu digo que eles, né, tratam com diferença. No caso, pessoas mais simples, pessoas com cor, enfim, eles têm isso. Não é só apenas aqui no Brasil, para fora também eles agem da mesma maneira. Então, os funcionários, eles são treinados para agir dessa forma. Até numa dessas histórias que eu comentei, daí foi o vendedor foi culpado, né? E daí ele falou que ele foi treinado dessa forma, que a Zara faz os funcionários fazer isso, tanto por causa do Zara Zero, né? Tipo, eles soltam esse código na loja e o vendedor começa a seguir a pessoa suspeita. Então é normal, eles fazem isso em todos. Aí, nesse caso, nós não temos mais como trabalhar com uma gestão de crise, mas sim com uma gestão de crime, né? Tem que criminalizar, tem que levar para o banco dos réus, tem que punir, tem que fechar mesmo e dar o exemplo. Aí já não é mais crise, daí é crime mesmo. Mas não... acho que vai continuar assim, não vai mudar muita coisa não, porque as pessoas continuam indo, as pessoas continuam comprando, as pessoas, né? Então, Santiago, você comentou muito bem, né, sobre a autenticidade que a gente tem que ter de acordo com cada marca para a gente lidar com essa gestão de crise, né? Como tu comentou, não é uma receita de bolo, né, que a gente pode dar bem certinho ali. É importante ter um manual, mas também não precisa seguir à risca aquilo, né, porque cada caso é um caso. Então, isso me faz pensar. Já passou por alguma situação no seu cotidiano, que sabe? Conta pra gente um pouquinho da sua empresa também, se você já passou por alguma gestão de crise nesse sentido e como que você agiu, como que você fez para gerenciar. Bom, lidar com crise, sobretudo nós que trabalhamos na área da comunicação, é muito corriqueiro. Porque quando a gente fala de comunicação nos meios digitais, nas redes sociais, né, o alcance dos detratores ou o tamanho, né, o que isso pode gerar é muito grande. E a gente se depara com isso com muita frequência.
Às vezes por um equívoco, outras vezes por uma situação de necessidade de um cliente ou de um paciente. Eu vou trazer aqui como exemplo uma situação que nós vivemos há um tempo atrás no hospital aqui da cidade. Uma mãe que buscou as redes sociais e depois buscou rádios, jornais, desesperada, porque ela necessitava da internação pediátrica do seu filho. E essa criança estava sob tratamento no hospital, estava medicada, estava sendo acompanhada pelos pediatras, mas ocorre que aqui em Juiz não há uma UTI. Agora eu não me recordo se o que faltava era uma UTI pediátrica. E como se tratava de um paciente do SUS, para fazer a internação ele tem que passar por um processo do gerente, tem que passar a gestão dessas internações não é feita no próprio hospital, é o Estado que faz a gestão de quem vai ser internado onde. O Hospital de Clínicas de Juiz é o hospital referência, então, na nossa região. Então, os pacientes, de uma maneira geral, são orientados ou são encaminhados para uma internação aqui, quando há leito. Não havendo leito, o Estado determina para onde este paciente deve ser encaminhado. A mãe estava desesperada, óbvio, como qualquer mãe ou pai, né, estaria, porque queria internação, mas o hospital não podia fazer. E não tinha como fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, o hospital estava buscando alternativas para fazer a transferência do paciente, para encaminhá-lo para o hospital que foi referenciado pelo Estado. E todo esse movimento, de certa forma, estava sendo ignorado. Ignorado por um desespero, né, por normal, né, de uma mãe que quer ver o filho medicado, cuidado, tratado. Quando a gente soube do fato, nós buscamos primeiro as equipes técnicas do hospital, buscamos um contato com a mãe, com os familiares que poderiam estar acompanhando ela de alguma forma, para primeiro assegurar a ela que o filho estava bem, em condições de tratamento, sob cuidados, e que tudo que estivesse ao alcance do hospital, o hospital faria para garantir a transferência com segurança para o bebê, porque era o que o hospital poderia fazer naquele momento. Junto aos veículos de comunicação, da mesma forma, nós agimos, apresentamos os laudos, apresentamos os atestados, apresentamos o cenário, né, de que quem faz a gestão das internações não é o próprio hospital, para que isso pudesse ser entendido. E aquela crise que se anunciava com um carro da RBS estacionado na frente do hospital, se dissipou rapidamente, porque foi entendido que não era um problema local, mas sim um problema de gestão da saúde do Estado. E acabou sendo notícia da RBS Estado, mas não sob o viés do Hospital de Juiz, mas sim sobre o processo de gestão de internações do Estado. Foi notícia que repercutiu por várias semanas, inclusive. Mas teve aqui um momento bem preocupante que poderia manchar a imagem do hospital, mas que eles souberam gerenciar. Seguiu um caminho bom, né? Se resolveu as questões, de maneira nenhuma se omitiu, o hospital em momento algum se omitiu, né? Desde o primeiro momento, até um fato que é muito legal, eu gosto de citar, que o presidente do hospital, Douglas Ugeri, ligou pessoalmente para os familiares,
né? Porque esse é um assunto, é uma crise, é um assunto que mancha a imagem, né? Ele toma uma proporção grande, ele foi levado até a diretoria do hospital, até a presidência do hospital, e a orientação que nós passamos ao presidente é que ele trouxesse esse afago, esse carinho à família. E ele de pronto pegou o celular, ligou, né? Algo que não se poderia esperar diferente, né? De quem cuida de vida, de quem cuida do bem mais precioso das pessoas, né? De fazer isso. E ele fez, e isso foi disseminando, foi se Espalhando. né? Foi baixando essa poeira e as coisas se resolveram de uma forma muito, muito positiva, inclusive, para o hospital, porque algumas semanas depois, essa mãe se manifestou em agradecimento pelos esforços que as equipes do hospital tiveram para fazer a transferência, que foi feita a transferência do menino, acho que ele foi levado a Santa Maria, se eu não me engano. Uhum. Eles souberam gerenciar bem essa crise, né? Saíram por cima ainda. Isso. A gente quer agradecer por ter a tua presença aqui com um tema tão relevante, você é tão experiente na área, né? A gente gostou muito da tua fala, tu é muito experiente. E é isso. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo convite, de poder estar aqui dividindo com vocês um pouquinho disso que a gente vive no dia a dia, né? Espero que vocês se apaixonem cada vez mais pelo curso também, que vocês experimentem cada vez mais, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de errar. Errar é a coisa mais natural, é mais habitual, e que a gente volte a se ver em breve. A minha empresa, a NO Comunicação Integrada, está de portas abertas também. Quando vocês quiserem conhecer, visitar, estagiar conosco, estamos de porta aberta aí para recebê-los. Com certeza a gente pode adquirir muito conhecimento hoje aqui contigo. Então eu vou novamente agradecer a tua presença, né? A gente tá saindo daqui minada de conhecimento, então. E com certeza a gente se vê por aí, então eu quero conhecer também, queremos conhecer a sua empresa. E é isso então. Muito obrigada pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado a vocês. E obrigada a você também que está assistindo aí de casa, né? Nos acompanhando, adquirindo experiências conosco.